Boa tarde, pessoal. Um pouquinho atrasada hoje, porque aconteceram alguns imprevistos aqui. Tô saindo de casa, então vou fazer aqui do carro, mas vou manter o meu compromisso de fazer esse bate-papo diário com vocês. Uma das coisas que veio na caixinha de perguntas hoje, que é o que eu escolhi para trazer, é sobre como perder o medo da exposição. E aí, eu queria começar falando que quando a gente tem medo de se expor para alguém ou para algumas pessoas, normalmente o medo da exposição envolve mais de uma pessoa, né? Quando a gente tem que falar para um grupo, né? Fazer uma palestra, uma apresentação, participar de uma reunião com mais pessoas. Normalmente, o nosso medo não é exatamente da exposição em si, é o medo do julgamento, né? A gente tem medo do que as pessoas vão achar. Nossa, mas quem é ela para estar falando isso, né? Eu conheço mais sobre isso do que ela. A gente sempre vai buscar lá no nosso inconsciente, lá no que a gente conheceu, nas histórias que a gente teve, a gente sempre vai buscar todas as experiências e pessoas que a gente teve nessa jornada que conhecem mais sobre aquilo do que eu. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Ontem eu falei um pouquinho sobre planejamento, certo? Na minha jornada toda profissional, eu conheci pessoas que conhecem sobre planejamento muito mais do que eu, de verdade muito mais do que eu. E aí, qual que é o meu problema? Eu sempre vou ancorar nessas pessoas e vou pensar o que aquela pessoa vai achar do que eu tô falando. Ela vai achar que isso é muito básico. Nossa, mas por que a Caterina tá falando disso? Isso é tão básico, isso é tão começo. E aí, pra gente perder um pouquinho esse medo da exposição, a gente precisa lembrar do para quem nós estamos falando. Eu não estou falando para esse público. Quem precisa me ouvir, quem eu posso ajudar com o conhecimento que eu tenho, não são essas pessoas. Mas a hora que eu vou me expor, normalmente a gente escolhe aquela pessoa mais crítica que a gente conheceu na vida. Se ela estiver me vendo agora, o que ela vai achar? Então, para perder o medo de se expor, a gente tem algumas possibilidades na vida, né? Uma delas é entender como é que a gente funciona. E aí, para isso, eu uso muito a análise corporal comportamental, que ela ajuda a gente a entender o quanto de mim gosta de estar em evidência, gosta de falar com as pessoas e qual parcela de mim prefere ficar mais escondido, prefere não ter essa exposição toda. E para que isso serve? Isso vai me limitar? Então, se eu sou uma pessoa que tem um perfil comportamental, vamos supor, ali na análise corporal, nos traços de caráter, né? Se eu tenho muito de um traço de caráter que não gosta absolutamente de se expor, eu não vou conseguir falar para as pessoas? Não, é claro que eu vou conseguir, mas eu preciso entender quais as etapas que eu preciso cumprir para garantir que eu consiga ter essa exposição sem doer demais, né? Sem me machucar demais. Então, às vezes, as pessoas têm um tanto de perfil que sim, gostam da exposição, gostam de estar em evidências, gostam de conversar com as pessoas e ainda assim não conseguem se expor. E aí vem o segundo motivo pelo qual a gente não gosta de se expor. A gente não se sente confiante o suficiente daquilo que a gente vai fazer. Então, por exemplo, se você tem um medo de se expor sobre um determinado tema, pensa que você vai pegar um grupo de crianças de 5 anos e vai falar sobre aquele tema. Eu duvido que você vai ter medo de se expor para essas crianças. Porque essas crianças com certeza sabem menos sobre isso do que você. Então, você já não vai ter esse medo de que elas vão achar que você não tem a informação completa. Ou que elas vão se perguntar quem é você para estar falando disso para mim. Então, sempre que a gente for pensar numa situação onde eu tenho que me expor e tenho esse receio, eu preciso começar a conversar comigo mesmo e entender qual é o meu medo. De que se eu falar e alguém na plateia não gostar do que eu falei, eu não vou ter sido boa o suficiente, então eu preciso estar mais perfeita para poder aparecer, né? Vou contar um segredo. Quando a gente fala para um grupo de pessoas, para mais do que 2 ou 3 pessoas, com certeza alguém não vai concordar totalmente com você. Alguém vai gostar muito do que você está falando. Alguém não vai estar prestando atenção, inclusive. E aí vem o desafio. Como é que eu faço para filtrar essas influências? Vou dar um exemplo. Uma vez eu fiz uma palestra
E aí tinha uma pessoa sentada assim próximo de mim, uma pessoa que eu conhecia. E aí eu olhava para ele e eu tava falando sobre planejamento e sobre liderança e tudo mais. E a pessoa fazia uma cara assim pra mim, do tipo, assim, do jeito que eu tô fazendo. E eu comecei a olhar pra ele e comecei a falar, nossa, ele tá odiando, né? Essa pessoa com certeza tá falando, nossa, o que a Caterine tá falando? Não concordo com nada, não tem nada a ver. Eu passei a não olhar muito pra ele mais, né? Exatamente pra não me desconcentrar com o julgamento que eu tinha sobre o que ele estava fazendo. Quando terminou a palestra, ele veio conversar comigo e falou, Caterine, que palestra foi essa? Parecia que você estava falando para mim. Então veja, eu interpretei a cara que ele estava fazendo como ele não estava gostando, mas na verdade estavam caindo muitas fichas. Então a gente precisa, quando tiver uma experiência de falar para mais pessoas, se preparar com toda certeza. Então tem determinados traços de caráter que vão precisar ter ali um roteiro para poder se apresentar, para poder ter essa exposição com mais segurança. Tem traços de caráter que vão preferir o improviso, não me amarra num roteiro que eu não gosto, entendeu? E tem traços de caráter que gostam tanto da evidência que se a pessoa achar que tem um tequinho de chances dela não ser perfeita naquele tema, ela vai preferir não aparecer. Então ela vai dizer assim, isso aqui que eu não gosto. Não, eu não gosto muito de aparecer, eu não gosto muito de estar em evidência. Essa pessoa não gosta de estar em evidência só se ela não estiver se sentindo perfeita o suficiente. Então, se conhecer é importante. E depois que se conhecer eu preciso me colocar estímulos suficientes para desenvolver essa competência, essa habilidade. Quem tem uma habilidade e competência para exposição, essa aqui. Luciana Cooper. Tudo bem, pessoal? Como a Caterine disse, uma pessoa que gosta de se expor, então deixa eu me apresentar. Não, tira, porque senão não paro de falar. Não, ela tem que dirigir. Então, mas a Luciana é uma pessoa que, né, gente, ela apresentou jornal. Então é uma pessoa que a gente pode se mirar, né, em como desenvolver. E, para vocês terem uma ideia, ela mesma foi uma pessoa que trabalhou muito a voz. Então, às vezes a gente acha que assim, a gente não quer se expor, por quê? Eu vou gravar um vídeo e se alguém fizer um comentário, sei lá, sobre o meu cabelo, eu estou descabelado, e alguém fala assim, nossa, a pessoa podia pelo menos pentear o cabelo, ou, nossa, sua voz é meio, né, meio enjoativa. A gente usa esse pequeno comentário da pessoa que, ao invés de prestar atenção na mensagem, tá prestando atenção só no mensageiro, e a gente encara aquilo como uma verdade e encara como, eu não tô pronta para fazer isso. Então, quem tem medo de se expor, a primeira dica que eu dou se conheça, para entender o quanto de você gosta disso e o quanto de você não gosta de fazer isso. Entenda no seu dia a dia o quanto você de verdade precisa se expor ou não precisa se expor. Se você quer passar por isso, vai ser importante para o seu desenvolvimento. E aí, se for importante, se conhecendo, você se coloque em situações onde você vá se expondo aos poucos para um grupo menor, para um grupo mais controlado, fazendo um roteiro. Você testa fazendo um roteiro, você testa improvisando. Então você vai testando de acordo com o que você tem de perfil, mas você vai precisar se colocar na arena. Se não for na arena, não tem como desenvolver, certo? Gente, eu não sei quanto tempo deu, mas eu acho que consegui passar aqui para vocês o que eu queria trazer sobre o medo de se expor.